fica até constrangida depois, né? Fala, lá vem a mulher dos meus sonhos, aí põe a foto com você 17 anos ali. Mas eram os finos que nem papel, né? Os dois saíam voando. Um vento ali, o pastor principalmente, né? Magrinho do sol. Hoje eu fiquei... Agora pode tirar dessa linda foto, obrigada. Hoje eu fiquei responsável por falar de uma das estações que eu gosto. Uma das estações que me deixa, assim, motivada. Antes de eu casar, melhor, assim que casamos, nós dois, não sei se eu comentei isso aqui no sábado, não lembro, mas nós dois gostávamos demais do verão. Não, do inverno. Demais. Depois eu casei, gostei mais ainda, né? Frio, dormir juntinho, tão gostoso, né? Daí vai ali assistir o filminho. Só que depois eu comecei também a ter aquelas atividades. Tive que começar a lavar mais roupa, lavar mais louça, lavar mais chão. E aí eu descobri que eu gostava mais do verão. Porque o inverno, quando você tem que mexer com água, ele não é muito atrativo. E aí eu comecei a me dedicar um pouquinho mais nessa estação. Ontem, quando nós estávamos aqui falando das estações, o meu filho assim, no carro, Simon, nossa mãe, porque ele ama o frio. Ele, nossa, por que as estações frias são tão tristes, né? Porque eu falei do inverno, falei daquela dor. Eu falei, Simon, é o seguinte, no relacionamento, as estações frias são, né, mais tristes. Mas na vida, né, a estação do ano, o inverno é bom. E o verão, então, no relacionamento, também não é tudo de bom. Tem alguns altos e alguns baixos. Só que antes de eu falar do verão para vocês, eu vou convidá-los para nós lermos a poesia que está na Bíblia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13. A poesia do amor. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1. Agora que vocês encontraram, do jeito que nós estamos, vamos curvar nossa fronte e falarmos com Deus. Senhor, meu Deus, hoje vamos aprender mais um pouquinho daquilo que Tu desejas para o nosso relacionamento. Que venhamos aqui ouvir as palavras que saem dessa Sua Santa Bíblia, desse Santo Livro, para que possamos colocá-las em práticas, em ações no nosso dia a dia. Ajude-nos a entender, a compreender, a discernir melhor, Pai. E nós Te pedimos, então, perdão pelos nossos pecados, para que essa nossa simples oração possa chegar ao Seu trono de graça, através daquele que morreu na cruz do Calvário por nós, Cristo Jesus. Amém. O amor é o dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como símbolo que retira. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. É lindo, não é? Ao lermos isso aqui, não dá uma sensação assim, um romantismo no ar? Não parece que nós estamos no verão? O amor tudo pode, o amor tudo espera, tudo suporta. Hoje eu vou falar um pouquinho dos pontos positivos e os pontos negativos dessa estação. Os pontos positivos, assim como nós lemos, são as emoções, a felicidade, os sonhos, né? A satisfação, aquilo que nós falamos ontem, né? O verão é mais ou menos o seguinte: é quando você casa e tudo dá certo, porque você não conhece o problema do outro. É quando você tem um filho e é tudo maravilhoso. Porque filho, né, um ponto ali do verão, um ponto auge, acho que é o primeiro mês de vida. Primeiro, segundo mês, primeiro ano, você não liga muito
decide, você se compromete. E esse é o lado positivo dessa estação. Porque é bom ter essas emoções. É bom, né? Você conseguir ter essa felicidade, essa satisfação, ter essa comunicação, ter essa paciência. Isso é importante. Porque quando você perde isso, o que resta? Quando você perde a paciência, o que resta? Passa para mim, depois das fotos, por favor. Isso. Só que quem vê assim, a gente está falando que você tem que viver na fase do verão. E na realidade nós não temos que viver na fase do verão. Ontem o Alex ainda falou na foto, né? Que o verão dá o quê? Umas tormentas, né? Um pé d'água, destrói algumas casas. E é verdade. O verão acontece isso. Porque como você está muito no início do relacionamento, falta o amadurecimento. Então quando vai passando, para mim, um dos pontos assim, muito importantes, não significa que se você não tenha filho, não aconteça isso, mas para mim, um dos pontos muito importantes, que parece que quando você sai da fase do verão é quando os filhos nascem. É incrível, porque mexe muito com o relacionamento do casal. Porque aquilo que eu falei, quando você tem o filho primeiro ano, né, os primeiros meses, é tudo lindo. Mas ao momento que esse filho vai crescendo, as responsabilidades vão aumentando, uma pessoa a mais para você cuidar, normalmente aí você já vê uma mudança de estação. Por isso que a gente coloca os primeiros 5 anos. Porque tem pessoas que têm os filhos aí nos primeiros anos, né? Primeiro ano, segundo ano. Não significa que se você nunca teve filho, você vai viver no verão. Não. Mas quando você muda essa fase e se falta amadurecimento, você não se prepara para o frio. O que acontece quando está no verão, está gostoso e de repente começa aquelas chuvas torrenciais ali e a pessoa não está preparada? Daí você liga lá o noticiário e aí desabou, né? A terra ali que tinha na encosta em cima das casas. E morreu não sei quantos. Ou entrou água na casa e perderam tudo. Mas as pessoas não estavam avisadas que era perigoso. Mas mesmo assim elas se arriscaram. A fase do verão no relacionamento é quando você não tem o ponto negativo. É quando você não tem um amadurecimento para você trabalhar e se preparar para entrar numa fase de fim. Porque todos nós achamos, quando estamos no início do relacionamento, que o nosso gráfico nunca vai diminuir. Você acha que você vai casar ou que você vai ter um filho e vai ser sempre feliz para sempre. Nossa, eu casei, eu já não tenho dinheiro, mas não tem importância. Eu vivo numa chopana, o amor sustenta. Não é assim? O amor sustenta tudo, sustenta a barriga. Vou ter meu filho, não tem problema, não tenho plano de saúde, eu vou para o SUS, eu tenho certeza que ele vai ser um dos primeiros atendidos, porque vai ser lindo. Então você não se prepara. Não estou falando isso em questão financeira só. Eu estou falando isso, né, para a gente colocar como exemplo. Que você precisa se preparar. O problema do verão é você não estar preparado para as tempestades. Ou para a mudança de estação. É você achar que sempre vai ser alegria. Que sempre vai ser satisfação. E aí, quando a gente vem falar um pouco de relacionamento, as pessoas ficam pensando, ou elas estão no verão, isso nunca vai acontecer comigo, ou elas estão mudando de estação e falam, isso aí já passou, não vou viver mais. Essa fase, na minha vida já era. Só que aquelas estações podem retornar, porque é muito importante você se sentir feliz. É muito importante você ter o quê? Objetivos. É muito importante você se sentir satisfeito. E mais ainda, é muito importante você se sentir comprometido. Casais que normalmente estão recém-casados, mas pode acontecer de você voltar. Passa o outro, por favor. Curiosidades sobre o casamento. Eu queria que você passasse para frente, na realidade. Eu queria ler essas curiosidades amanhã. Passa para frente para mim, por favor. Aqui. Lar embelezado. Aqui, olha que texto bonito do lar adventista. O lar embelezado pelo amor, simpatia e a ternura é um lugar que os anjos gostam de visitar. É onde Deus é glorificado. No início do nosso relacionamento, nosso lar é embelezado pelo amor, simpatia e ternura. E quando nós vamos passando as estações, o que acontece? Amor, simpatia e ternura vão diminuindo.
nosso lar, onde Deus é glorificado e os anjos gostam de visitar. Na atmosfera de um lar assim, as crianças aprenderão a amar tanto seus pais terrestres como seu Pai Celestial. O problema do verão é que nós não nos preparamos para a mudança de estação. O verão é importante porque ele aquece os corações. Ele não é o mais importante, mas ele é importante. Se o seu lar está se tornando frio, lembre-se, primeiro passo para você voltar a aquecê-lo é decisão. É o comprometimento que você teve quando você decidiu se relacionar. É aquele compromisso quando você decidiu casar. É aquele compromisso quando você disse sim, eu aceito. Ou quando você falou, eu quero ter um filho, eu quero ter um lar. O importante do verão é nunca abandonar o compromisso, a decisão. Por mais que nós venhamos a mudar de estação, o ponto mais significativo dessa estação é decisão. Essa semana de oração da família, você está convidado a decidir ter um lar a qual que Deus queira visitar, que Deus queira ser glorificado, que os anjos venham visitar, que na atmosfera do nosso lar as crianças venham amar tanto a nós como o nosso Deus. Porque o nosso objetivo dessa semana é deixar o nosso lar um pedacinho do céu. Por isso eu convido vocês agora a cantar comigo o hino para nós finalizarmos essa noite. Tá bom? O poder do amor, desculpa, me fugiu o hino. O poder do amor, a hora que você cantar esse hino, a hora que você louvar a Deus, faça o propósito que essa semana venha mudar a sua vida, venha mudar o relacionamento do seu lar, venha enriquecer o seu lar e que Deus volte a visitar, que o amor, a simpatia e a ternura voltem a